Você acha que conhece o medo? Você acha que sabe exatamente quem ou o que é o Pennywise? Esquece tudo porque o 7º episódio de Welcome to Derry, intitulado The Black Spot, não apenas entregou o momento mais brutal da série até agora, como também reescreveu as regras do jogo. O ciclo de alimentação deveria ter acabado, mas um erro humano imperdoável pode ter condenado a humanidade muito antes do Clube dos Otários original sequer nascer. E hoje a gente vai dissecar cada segundo dessa tragédia, a origem chocante da persona do Bobby Gray e o que promete um final aí de temporada insano. Então fique comigo porque o pesadelo acabou de acordar. Mas antes de começar, você já sabe, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bom, pra gente entender o horror presente aqui, a gente precisa voltar no passado. O episódio começa com uma daquelas sequências que o Stephen King adora, a falsa sensação de segurança. A gente é transportado para um flashback, onde finalmente conhecemos o verdadeiro Bobby Gray. E, meus amigos, que cena forte, tá? A gente vê um homem que é pura arte ali, entretenimento, um pai que participa de um circo itinerante, que ama o que faz. Ele é o Pennywise, o palhaço dançarino, o original ali. Mas aqui não tem maldade, tem risos genuínos, a gente vê a filha dele, a jovem Ingrid, olhando pro pai com aquele orgulho que só quem ama incondicionalmente consegue sentir. Ela adora como ele encanta as crianças, como ele transforma um dia comum em alegria. Eles conversam sobre o futuro, sobre querer fazer parte de algo maior, um círculo de verdade, como nos velhos tempos. É uma cena bem tocante e acaba humanizando algo que a gente viu como um monstro nos filmes e na série no início. E é exatamente por isso que dói tanto o que vem a seguir. O episódio da Black Spot não foi apenas um episódio de transição, foi um catalisador do apocalipse. E a gente tem aqui um grupo de heróis quebrados pelo luto, um vilão militar com um complexo de Deus e um monstro cósmico que acabou de ter a sua coleira removida. A morte do Rich provou que ninguém tá a salvo e a loucura da Ingrid provou que não se negocia com um monstro. E o despertar final provou que o pior ainda tá por vir. Pro final da temporada, a minha resposta é clara que o Dick Hallorann vai precisar superar os seus traumas, se unir aos nativos e às crianças. A Adaga tá deixando a Lily confusa, estressada e tudo mais. E o Pennywise, ele vai com certeza fazer uma festa como ele nunca fez antes. Numa noite qualquer, enquanto Bobby Gray desfruta do seu momento de paz, isolado, a coisa encontra ele. Primeiro, na forma de uma criança perdida. O diálogo aqui é brilhante porque mostra a natureza predatória da entidade. A criança elogia a performance do Bob, amacia o ego dele, desarma qualquer defesa. O Bob acha graça, se sente validado ali. Mas então a realidade quebra aqui, porque o Bob percebe algo estranho. O garoto diz que está perdido e um grito de uma mulher ecoa na floresta. E ele diz que é a mãe dele. O instinto protetor do Bob dispara e ele vai investigar. E essa é a última vez que o mundo vê o verdadeiro Bobby Gray. O que acontece depois é deixado para nossa imaginação, o que é ainda pior. Os membros do circo encontram apenas um lenço ensanguentado e a conclusão lógica para isso é um lobo ou um animal selvagem tenha atacado ele. Ninguém poderia imaginar que uma força cósmica ancestral teria acabado de encontrar sua roupa favorita. Isso explica tudo sobre a Ingrid. O trauma dela não é apenas a perda, é a ausência do fechamento. Ela cresceu idolatrando a imagem daquele palhaço e quando a entidade aparece para ela anos depois, usando o rosto e a voz do pai, como culpá-la por cair nessa armadilha? A entidade não roubou apenas a vida do Bob Gray, ela roubou o amor de uma filha para usar como isca. É cruel, é manipulador e é a essência mais pura que o Rich representa. Agora a gente precisa falar sobre o coração pulsante e sangrento desse episódio, o massacre da Black Spot. Quem leu o livro sabe que esse é um dos eventos mais terríveis da mitologia de Derry e a série não poupou esforços para mostrar que às vezes os monstros não precisam de maquiagem de palhaço. Eles usam distintivos e a cena começa com uma tensão palpável. O clube tá vivo ali com música, com a cultura dos aviadores afro-americanos, um refúgio para eles. Mas do lado de fora, a ignorância e o ódio se reúnem. O chefe Bowers, liderando uma turma armada até os dentes, vai até o local e a desculpa é que eles querem o Hank Grogan. Mas a gente sabe aqui, e eles sabem, que isso é só um pretexto para eles. O Dick Hallorann e os outros aviadores não recuam, eles sacam as suas armas, e aqui a gente percebe que, com certeza, essa galerinha que chegou lá ia perder
E o Bowers, sendo uma raposa velha que ele é e covarde, percebe isso, que eles iam perder de qualquer forma. Então eles fingem que vão recuar, que vão embora e acaba prendendo toda a galera que tava na Black Spot. Aí esse momento de alívio que a gente sente é falso. É o momento mais angustiante do episódio. Eles não vão embora, eles trancam as portas por fora e os sons da corrente sendo passada pelas maçanetas é o mais assustador aqui. Eu acho que até da questão do Pennywise no meio do fogo. O que segue ali é o inferno na terra. Fogo, tiros de espingarda, explodindo cabeças de quem tenta escapar pelas janelas. O caos é absoluto. A fumaça cega, o calor sufoca. E a gente vê os personagens que a gente aprendeu a gostar, como a Marge, o Rich, a Ronnie e o Will, totalmente perdidos. O Dick Hallorann, que já carrega o peso de ver os mortos, tem visões no meio do incêndio, mas o seu instinto de sobrevivência fala mais alto. Ele encontra uma rota de fuga no piso, mas nem todos têm essa sorte. E aqui a gente chega no clímax emocional do episódio, que é o sacrifício do Rich pela Marge. Ele encontra uma caixa, um pequeno abrigo contra a chama, ele tranca a Marge lá dentro da caixa e fica do lado de fora, que é uma versão bem Titanic, só que em Derry, gente. A Marge sobrevive, mas o Rich, o corpo dele, é encontrado sem vida pelos bombeiros no dia seguinte. E ele se tornou um valente em Derry, se sacrificando pela sua dama para que ela pudesse viver. E o que a cidade de Derry faz? A cidade é podre até o núcleo, varre tudo isso para baixo do tapete e fala que é um acidente, um incêndio em um local ilegal. Ninguém é punido, ninguém é preso. E o racismo estrutural da cidade serve como uma camuflagem perfeita para o mal prosperar. E isso é revoltante, é exatamente o que a série quer passar pra gente, é essa mensagem. O mal se alimenta da injustiça. E o Rich, coitado, ele não tinha medo do Pennywise, né? Não tinha medo nenhum, ele morreu mesmo por conta de estar protegendo a dama dele. Nossa, foi muito triste, de verdade. Não superei isso ainda. Enquanto acontecia tudo isso com a Black Spot, outra chama se apagava, a sanidade da Ingrid Kirsch. A gente acompanhou o desfecho do arco dessa personagem trágica e ficou claro que foi ela quem contou do esconderijo do Hank pro Bowers, orquestrando indiretamente o massacre. Na cabeça distorcida dela, ela estava alimentando o pai, servindo a ele um banquete de medo e sofrimento. E após o banho de sangue, ela aparece na floresta vestida com aquele traje bizarro de palhaça, e esperando o reconhecimento, o carinho do seu querido pai. O marido dela, o Stan, encontra e o carro dele não pega nesse momento, o clássico sinal da presença do Pennywise. Ele fica sem acreditar em ver ela vestida daquele jeito e fala que vai pintá-la de roxo em casa se ela não for logo tirar essa roupa. Mas o Pennywise não precisa mais de intermediários, ele surge atrás do Stan, ele arranca a cabeça do Stan e começa a comê-la como se fosse uma comida qualquer. É grotesco, sujo e é o Pennywise em sua forma pura. A Ingrid, em seu delírio, não se importa com a violência, ela só quer ouvir o "eu te amo, filha". Mas a entidade tá de barriga cheia, o ciclo acabou e a máscara cai aí. O Pennywise, com a frieza de um deus cósmico, entediado, diz que vai voltar a dormir e ela agarra o braço dele dizendo para ele não ir. E ele solta que matou o pai dela. A frase quebra a mente da Ingrid, a percepção de que ela serviu ao monstro que matou seu pai, de que ela foi cúmplice da morte do homem que ela mais amava, é demais para ela aguentar. Para finalizar o serviço, ele mostra as Deadlights, as luzes da morte para Ingrid, e ela entra em um estado catatônico. O corpo tá vivo, mas a mente foi pro macroverso. O destino dela é incerto, mas se a gente seguir a lógica do Stephen King, ela provavelmente vai permanecer nesse estado vegetativo, uma casca vazia deixada para trás, como um brinquedo quebrado. Se o horror de Derry é local, o episódio nos revela que a ameaça é, na verdade, nacional. A gente descobre a verdadeira face da Operação Preceito. Até agora a gente achava que o exército queria usar essa entidade como uma arma contra os russos, no contexto da Guerra Fria. Mas a verdade é muito mais cínica. O Dick Hallorann, traumatizado e vendo fantasmas por todo lado, acaba confessando sobre uma garota indígena que poderia guiá-lo a um dos 13 fragmentos cósmicos que aprisionam Pennywise naquela região. O General Shaw usa essa informação e recupera o fragmento. E é aqui que vem o plot, porque o Shaw não quer lutar contra a Rússia. Ele revela ao Major Hallorann que o verdadeiro inimigo é a desunião interna.
O plano dele? Espalhar a influência da coisa por todo o país, e assim ele quer usar esse medo sobrenatural para manter a população americana dócil, obediente e unida sobre o pavor. É a tal paz através do medo, é uma filosofia horrível aplicada ao horror cósmico. O Shaw admite que vai ter baixas, que pessoas vão ser mortas, mas ele vê isso como danos colaterais aceitáveis. Ele pega esse fragmento cósmico sagrado, que servia como uma grade de prisão para o monstro, e manda derretê-lo. O Hallan tenta impedir, mas é tarde demais. Ele é pego e praticamente preso na base, e ao derreter o fragmento, o Shaw acredita que está assumindo o controle. Mal sabe ele que ao remover uma das trancas da jaula, ele não domou a besta, ele a libertou. O impacto dos nossos protagonistas é devastador aqui. O Clube dos Otários original tá fragmentado. O Will, trancado em casa pelo pai, recebe um telefonema e é o Pennywise pregando peças. E ele acaba logo depois mostrando as luzes da morte para ele. O Will entra em transe, mas a gente sabe que ele deve sobreviver, porque a linha do tempo futuro depende disso. Mas a cicatriz mental vai ficar para sempre. A gente vê a Lily, a Ronnie e a Marge de luto pelo Rich, mas tem uma esperança ali. A adaga cósmica. A Lily não larga aquele objeto de jeito nenhum, e eu chego a apostar que essa adaga vai ser a chave que vai definir o confronto final. Enquanto isso, a Charlotte e o Hank Gorgon buscam refúgio com a Rose e os nativos. A Rose sabe que as coisas estão erradas e tem uma reunião entre eles, um senso de urgência. Ele sabe que o ciclo de 27 anos deveria ter acabado. O Pennywise estava satisfeito, ele deveria ter ido dormir. A cena do Pennywise no esgoto submerso e uma pilha grotesca de restos mortais flutuando na escuridão. Ele já estava dormindo. O ciclo tinha terminado. Você sabe por que ele fica dormindo naquela piscina de sangue? Ele fica daquela forma porque ele está se nutrindo do medo que ele causou. Lembra que quando sentimos medo liberamos cortisol e outras substâncias no sangue? Ele gosta do medo. Graças à genialidade estúpida do General Shaw, ao derreter o fragmento cósmico, o equilíbrio foi quebrado. A câmera foca no rosto do palhaço e de repente os olhos se abrem. Não é um despertar lento, é um despertar de predador. O Pennywise não deveria estar acordado. E isso significa que as regras mudaram. Ele tá faminto de novo ou ele tá furioso? A remoção do fragmento pode ter dado a ele a oportunidade de expandir o seu território de caça para muito além de Derry. Exatamente como o Shaw queria, mas sem o controle que ele imaginava ter. Essa série conseguiu expandir a mitologia do Stephen King de uma forma muito respeitosa e aterrorizante. E se o final mantiver essa qualidade, a gente vai estar diante de uma das melhores produções de horror do ano. E você ficou tão chocado quanto eu com esse despertar antecipado do It? O que você acha que vai acontecer com o General Shaw quando ele ficar cara a cara com o Pennywise? Eu acho que ele vai ser devorado, né? Eu quero muito saber a teoria de vocês aqui embaixo nos comentários. E assim, gente, já tô triste, porque vai ser o último episódio. E a série tá muito boa, né? Poderia continuar. Eu tô com saudade já. E se você curtiu essa análise e quer mais vídeos desvendando os mistérios do cinema e das séries, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É só um clique e ajuda demais aqui. Eu sempre tô trazendo conteúdos novos pra vocês. E olha, quer ajudar ainda mais aqui o canal? Vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda assistir tudo em primeira mão. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.